Meu nome é Jonatas Borges e hoje nós vamos falar sobre. O objetivo é falar um pouco sobre o Manifesto Ágil. A gente vai escolher entre as 12 opções que a gente tem aqui de princípios. Ele está na tela para a gente poder ver. A gente tem aqui 12 princípios, dos quais a gente vai tratar apenas um, para poder fazer um comparativo entre as metodologias XP, Kanban e Scrum. Eu acho que dá para a gente começar explicando o que não é o Manifesto Ágil. Então vamos lá. O Manifesto Ágil não é uma metodologia, o Manifesto Ágil não é uma maneira específica de desenvolver um software, e o Manifesto Ágil também não é um framework ou um processo. É por isso que aí entra essas opções como XP, Kanban e Scrum, que é o que a gente vai tratar. Então, nós vamos escolher entre os 12 princípios o primeiro. Nós vamos procurar saber como é que funciona o processo, né, de entrega contínua entre essas três metodologias. Né? Então, um dos nossos princípios da metodologia ágil é a maior prioridade em satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua. Então, abordando aqui a primeira etapa do XP, eu trouxe uma imagem que retrata bem como é que funciona o processo. Nós vamos mostrar agora. Então, basicamente aqui, nós temos um exemplo de como funciona o processo do XP. Nós temos as histórias do usuário, nós temos a arquitetura, que é gerada a partir das stories. Além dessa arquitetura, nós temos o processo de release planning, que é um planejamento de todas as funcionalidades extraídas das histórias do usuário. E através dessa lista de requisitos em mãos, nós temos a etapa de interação, e dentro dela está a etapa de desenvolvimento. Então, basicamente aqui, a gente tem a etapa de correção de bugs, né, após o desenvolvimento. Podemos ter também a programação em pares, é um padrão da metodologia XP, padrão de codificação, ou seja, o código ele precisa estar legível e entendível para que todos possam entender. Nós temos também a refatoração nessa etapa de codificação e desenvolvimento. E após a etapa de desenvolvimento, nós temos a etapa de aceitação do cliente. Então, basicamente, é feito alguns testes. O TDD entra nessa etapa também, para que a gente possa saber se o que foi desenvolvido vai ser aceito ou não pelo cliente ou pelos stakeholders. Todos os envolvidos vão estar cientes do que foi codificado, se está funcionando ou não, e se atende os requisitos. Então, uma vez que, que é feito a aprovação desses aceites, nós temos o lançamento, né, um pequeno lançamento de uma nova funcionalidade. Então, esse é o fluxo de um processo XP, e aí agora nós vamos ver um pouquinho de como é que funciona o Kanban. Então, temos outra imagem que explica bem como é que funciona o Kanban, e ela está aqui. Então, basicamente o Kanban ele prioriza, né, a finalizar a tarefa que você começou a fazer. A gente tem aqui, por exemplo, um quadro que mostra para fazer as atividades, quais são as atividades que a gente tem para fazer, né, o planejamento das atividades, a execução, a revisão, o ajuste e o feito. Então, ela tem um jeito um pouco diferente de mostrar as atividades como em comparativo com a XP, como o fluxo da XP, né, mas no Kanban a gente consegue ter uma percepção geral bem interessante aqui de como que ele enxerga, né, cada atividade dentro do quadro dele, do quadro do Kanban. Então eu citei aqui, eu vou citar aqui alguns princípios, né, para a gente entender melhor como é que funciona. Então, entre em acordo, né, com a sua equipe para conseguir que mudanças sejam progressivas e incrementais. É importante frisar que aqui a gente sempre está buscando uma entrega contínua das atividades. Né? Respeite o processo atual, os papéis, responsabilidades e títulos. Né? Então, dentro de cada empresa existem responsabilidades, né, cada um com o seu cargo e função. A gente precisa respeitá-los. Incentivar atos de liderança em todos os níveis. Né? Isso aqui é um dos princípios do Kanban. Visualizar o workflow, como vocês podem ver, a gente consegue ver. Gerenciar e medir o fluxo, ele é muito bom para isso, exatamente por causa do quadro. A gente tem uma melhoria, né, aliás, um melhor controle do acompanhamento das atividades, através de forma visual, como vocês podem ver. Requer menos organização, porque ele é bem simples, é algo assim que dá para bater o olho e entender o que está acontecendo. Essa é a ideia dele. Né, simplificar o processo e ter maior visibilidade das atividades do projeto e do projeto como um todo. Então, ele também elimina atividades que não agregam valor para a equipe, então é possível cada um ver o que está sendo feito e poder dizer se isso agrega ou não, principalmente o Product Owner. Se a pessoa que entende das regras de negócio, ela pode olhar e ver se aquilo faz ou não sentido fazer, ou se para remover de lá, caso seja necessário. Então, acho que melhora a motivação e desempenho da equipe, uma vez que a gente tem uma interação com os quadros, com os cartões, quer dizer, então a gente consegue movimentar esses cartões entre os quadros, a gente consegue ver um progresso das nossas atividades. Bom, eu trouxe outra imagem aqui, falando um pouco, exemplificando usando o uso de uma ferramenta que explica bem, que é o Gira, de como que funciona. Então essa aqui a gente tem um exemplo, né, de uso do Kanban no Gira. A gente consegue ver, por exemplo, as colunas, né, como To Do. A gente tem aqui em Progress, Code Review e a última coluna que é Done. Então a gente consegue ver essas movimentações das tarefas né, durante a sua execução. A gente consegue movimentar os cartões. Cada um tem, como é possível ver, a atribuição do responsável, é possível mensurar a quantidade de tempo que essa tarefa vai ser executada. E esse controle é muito útil na hora de você fazer uma extração de um relatório, por exemplo, para saber quanto tempo foi que demorou, quantas pessoas trabalharam no projeto.
e é sempre muito bom, muito útil para metrificar, né, para fazer um planejamento futuro das atividades. A próxima que a gente vai abordar é a Scrum. Então eu trouxe aqui essa imagem para a gente conseguir visualizar como é que funciona o processo do Scrum. Então basicamente a gente tem aqui uma visão geral, né, do projeto, onde o Product Owner ele vai estar ali interagindo com o cliente, né, com o cliente final, para extrair os requisitos. Né, é daqui que a gente consegue dar continuidade à etapa de Product Backlog, ou seja, o PO, que é o Product Owner, ele traz para a gente, né, para o time de desenvolvimento, para o Scrum Master, a lista de requisitos funcionais de todo o projeto ou de boa parte do projeto, e para a gente poder fazer uma mensuração no Sprint Planning. Né? Então, no Sprint Planning, a gente tem a etapa onde a equipe toda se reúne, tanto o PO, Product Owner, como o Scrum Master, como a equipe de desenvolvimento. Aqui o nosso objetivo é fazer um planejamento, né, uma mensuração das atividades que vão ser feitas, que vão ser entregues na sprint. A próxima etapa é o Sprint Backlog. Então, uma vez que a gente metrificou ou mensurou, né, as atividades que vão ser feitas, agora a gente vai selecionar elas para o nosso Sprint Backlog, que vai ser, ele pode durar, por exemplo, 7 dias ou 14 dias, 2 semanas, 3 semanas. O máximo que se sugere aqui é de 4 semanas para uma entrega de uma Sprint Backlog. Então a gente tem aqui o ciclo de desenvolvimento, a gente tem o ciclo de testes, a gente tem os nossos entregáveis na próxima etapa, e nós também temos na Sprint Review aquela etapa em que a gente vai verificar se aquilo que foi desenvolvido de fato vai ser aceito, né, pelos nossos clientes, pelos stakeholders, né, todos os interessados. Então, uma vez que é aceito na Sprint Review, a gente segue para a nossa Sprint Retrospective. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa fazer para continuar, né, aquilo e replicar aquilo que deu certo de fato. Então, aqui a gente tem um resumo geral, né, de como que o Scrum funciona dentro da metodologia ágil, né, selecionando aqui o princípio que a gente escolheu, que é a prioridade em satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua, ou seja, micro resultados através de micro entregas. Então essa foi a apresentação sobre o Manifesto Ágil. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!